Capítulo 9, Carta aos Colossenses. Colossos, 61 d.C. Apesar de não ser possível definir com total precisão a ordem em que foram escritas as cartas aos Colossenses e aos Filipenses e a carta pessoal a Filemon, temos evidências de que foram escritas no período da prisão em Roma. E no que diz respeito à carta aos Colossenses, J.D. Douglas, em seu O Novo Dicionário da Bíblia, página 242, editora Vida Nova, 2011, afirma como data mais provável para a redação desta carta o ano de 61 d.C. Identificamos características que muito se assemelham à dos Efésios, muito devido aos problemas que se manifestavam em tais igrejas, de certa forma serem semelhantes, principalmente por serem também endereçadas a igrejas que estavam próximas com relação à região e na mesma época. Aliás, toda aquela região foi alvo do trabalho e das preocupações de Paulo, mesmo não tendo pessoalmente interagido com estes irmãos. Em relação aos Colossenses, para melhor análise desta igreja, vejamos o que nos diz Joseph Angus. Colossos era uma das principais cidades da Frígia. Achava-se situada à margem do Lico, afluente do Meandro, distando, diz Ramsay, apenas uns 20 quilômetros de Laodiceia e uns 25 de Hierápolis, e por isso as três cidades formavam um único campo de trabalho missionário para Epáfras, habitante de Colossos, capítulo 4, versículos 12 ao 13. Pelo que se lê em capítulo 2, verso 1, parece certo que Paulo nunca tinha visitado Colossos, mas conhecia diversos cristãos colossenses, entre os quais Filemon, Áfia e Arquipo, que eram talvez marido e mulher e filho. Os colossenses, tendo ouvido falar da prisão de Paulo, enviaram-lhe Epáfras para confortá-lo e informá-lo do estado espiritual da igreja. Epáfras foi também preso, não muito depois de sua chegada a Roma. Filemon 23. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, página 693, editora Ragnos, 2008. Dentre os temas elencados por Paulo nessa epístola está a refutação das ideias de falsos mestres, que falsos mestres estavam tentando difundir no meio daquela comunidade e que mais tarde viriam a contribuir com o gnosticismo, tal como a ideia de atribuir aos anjos tanto a criação, capítulo 1, versículo 16, como também a mediação entre Deus e os homens, capítulo 2, versículo 18. E, entre outras coisas, a luta contra judaizantes, o que não é de modo algum exclusivo a esta comunidade, que também enfrentava problemas com a propagação de ideias ascéticas, capítulo 2, verso 16, 3, verso 11, 18 e 19. Outra informação enriquecedora que encontramos nesta epístola trata da forma como os textos eram compartilhados na antiguidade, muito devido aos modos arcaicos de reprodução apenas por meio de cópia manuscrita, bem como as dificuldades com materiais e a necessidade de agilidade com relação à difusão dos ensinos a fim de preservar as comunidades com relação às doenças das heresias que se difundiam. Por isso pede o apóstolo: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Colossenses 4, versículo 16. Esse texto nos fornece uma imagem muito viva acerca de como os textos do início de nossa era se movimentavam entre as diferentes comunidades, podendo ser reunidos numa coleção completa somente no século II. Ainda acerca desse versículo, alguns levantaram a hipótese de que a carta à Laodiceia mencionada tratava-se da carta a qual denominamos aos Efésios. E F. Bruce, em seu livro O Cânon das Escrituras, páginas 126 e 127, editora Ragnos, 2011,
menciona que um herege do século II da nossa era, denominado Marcion, promulgou um cânon das Escrituras que excluía o Antigo Testamento, bem como todo o conteúdo que mencionasse o mesmo, restando somente um Evangelho de Lucas mutilado e as cartas paulinas também editadas pelo mesmo, de modo a excluir tudo que fizesse menção honrosa à Antiga Aliança. E neste cânone, Marcion elenca a carta aos Efésios com o nome de Carta aos Laodicenses, pensando assim que resolveria a questão da correspondência a ser trocada com os colossenses, mas tal hipótese não pode ser sustentada por falta de evidências decisivas. Capítulo 10. Carta a Filemon. Correspondência pessoal do apóstolo a Filemon. 62 depois de Cristo. Esta pequena carta endereçada a Filemon está intimamente relacionada à carta aos Colossenses, pois é nesta carta, Colossenses 4, 9 e 17, que lemos sobre o envio de Tíquico, que estava responsável pela entrega dessas correspondências juntamente com Onésimo, citado no capítulo 4, verso 9. E que, aliás, é a razão do envio da carta a Filemon. O motivo é o retorno deste que era escravo, tendo fugido da casa de seu senhor, encontra-se com Paulo em Roma, por meio do qual ouve o Evangelho e se converte. E enviado pelo apóstolo, retorna a seu senhor, levando esta carta particular e as demais, onde Paulo fala amigavelmente a Filemon, e faz o pedido relacionado à libertação e recepção de Onésimo na condição não de escravo mais, e sim como irmão em Cristo, como podemos perceber nestas belas declarações. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o tivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Filemon 15 a 20. Tal posicionamento do apóstolo ante o problema da escravidão que nos é manifesta nesta ocasião nos mostra a inteligência e o comedimento com que este sábio lidou com o assunto, sem tomar o caminho da insurreição ou do conformismo. Ele principia a minar o argumento escravocrata por meio de um argumento muito mais forte e eficaz. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Com isso, o cristianismo começa sua marcha que irá alterar toda a mentalidade do mundo. Primeiro começando pelo Império Romano e chegando a constituir-se a base do humanismo do qual nos beneficiamos, uma vez que as pessoas deixam de ser objetos na antiga concepção e passam a ser criaturas de Deus por meio de Cristo, irmãos. E isto é mencionado na introdução à epístola do apóstolo Paulo a Filemon, da Bíblia de Estudo Defesa da Fé, página 1937, editora CPAD, 2009. Esta carta mostra o princípio do impacto do Evangelho sobre a instituição injusta da escravidão. Embora o apóstolo não ataque diretamente a escravidão nesta passagem, o que teria sido inapropriado para a situação, ele extraiu as implicações do Evangelho para modificar as relações entre escravos e seus proprietários, isto é, exemplificado no seu apelo a Filemon para receber Onésimo de volta, não já como servo, mas como irmão amado. Verso 16.
Com tal capacidade e bom senso, Paulo, aproximadamente em 62 d.C., de acordo com o pastor Antônio Gilberto, a Bíblia através dos séculos, página 156, de editora CPAD 2001, elabora esta pequena, mas importantíssima carta que muito nos fala sobre o poder de transformação que a palavra de Deus tem sobre os equívocos de algumas instituições humanas, que vieram a expressar a grande destruição que o pecado causou à mente e ao coração dos homens, mas que, uma vez submetidos à verdade do Evangelho, poderiam enfim ser livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Capítulo 11, Carta aos Filipenses. Filipos, 63 d.C. Esta carta foi escrita por Paulo no período de sua prisão em Roma, de acordo com a Bíblia em ordem cronológica NVI, página 1235, editora Vida, 2003, no ano de 63 d.C., e conforme o pastor Antônio Gilberto, em A Bíblia através dos séculos, página 156, editora CPAD 2001. Foi escrito na mesma ocasião, mas em 62 d.C. Ainda foram levantadas outras possibilidades, conforme nos informa a nota introdutória da Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, página 1925, editora Vida, 2013, tais como em Éfeso, entre 54 e 57 d.C., em Corinto, 50 d.C., em Cesareia, 58 a 60 d.C. No entanto, as maiores evidências indicam para Roma como local de composição, principalmente quando usa termos como o Palácio de César ou o Pretório, como também por não mais mencionar o apelo à audiência com César, o que indica que o caso já estava em julgamento e que corrobora a data de composição durante o período de aprisionamento e talvez mesmo perto já da resolução da Líder. Esta pequena igreja foi fundamental para o ministério do apóstolo, e podemos ser mais informados acerca dos aspectos importantes dessa cidade por meio da nota introdutória à Epístola aos Filipenses da Bíblia Tradução Ecumênica, TEB, página 2277, editora Loyola, 1994. Hoje em ruínas, a cidade de Filipos foi próspera na antiguidade, situada no sopé de uma cadeia de montanhas do Pangeu, a cerca de 12 quilômetros do mar. Ela dominava uma planície então bem cultivada e enriquecida por minas de ouro e prata. Quando Filipe II, o pai de Alexandre, anexou esta região à Macedônia, ele reedificou a cidade, fortificou-a, deu-lhe o seu próprio nome. Até então ela se chamava Crênides, por causa de suas pequenas fontes. No ano 31 a.C., Augusto cumulou a cidade de privilégios, ali estabelecendo uma colônia romana habitada por numerosos veteranos. Paulo esteve lá por ocasião de sua segunda viagem missionária, em 49 ou 50 d.C., acompanhado de Silas, de Timóteo, sem dúvida também de Lucas, já que é neste lugar que começa Atos 16:10, a narrativa escrita na primeira pessoa do plural. Foi ali que pela primeira vez ele pregou o evangelho na Europa. Este foi o início da propagação do evangelho em terras europeias, é a primeira pessoa a aceitar a Cristo. Entre eles foi uma mulher, conforme nos descreve o Dr. Lucas em Atos 16, 14 ao 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Este foi o modesto início de uma amada igreja, que veio a ser muito importante para o apóstolo e sua equipe,
não somente pela aceitação ao chamado do Evangelho, mas também pelo intenso amor manifesto por muitas vezes em que esses irmãos se propuseram a enviar auxílio financeiro para sustento do apóstolo em suas necessidades na luta pela propagação do Evangelho, como ele mesmo declara em Filipenses 4, 14 a 19. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário à Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E este Epafrodito, que é mencionado no texto, é exatamente a pessoa pela qual foi enviada a ajuda que esta amada igreja encaminhou ao apóstolo durante o tempo de sua prisão. E no cumprimento de sua missão, Epafrodito veio adoecer gravemente, mas logo que recobrou a saúde, foi pelo apóstolo enviado de volta a Filipos. Filipenses 2, 24 ou 30. Antes mesmo do tempo que pretendia o manter junto a si, devido à grande preocupação da igreja com seu obreiro. Este regressou levando a epístola de tom muito amistoso, onde, dentre outras coisas, é bastante exaltado o bom testemunho dos filipenses, bem como é incentivado que cresçam cada vez mais em conhecimento e santidade. Filipenses 1, 1 a 11. Paulo se compromete a enviar-lhes Timóteo, Filipenses 2, 19. E também os adverte a se protegerem dos maus doutrinadores. Filipenses 3, 1 e também 4, 1. Capítulo 12. Hipótese da quarta viagem missionária após a primeira prisão em Roma. Epístolas pastorais a Timóteo e a Tito. Nesta última sessão trataremos das cartas que foram endereçadas não a igrejas, mas sim a indivíduos que eram fiéis cooperadores de Paulo nessa importante missão de propagar o Evangelho por todo o mundo. São também os últimos conselhos registrados do apóstolo dos gentios. Mesmo que endereçadas a pessoas específicas, de modo algum perdem em interesse para a igreja e os cristãos da atualidade, uma vez que Paulo, nestas cartas, sem necessidade de fazer defesa de seu apostolado ou de mencionar minuciosamente os seus sofrimentos, uma vez que dirigia-se a irmãos amados que estavam junto com ele, empenhados nesta árdua batalha, tratou ele acerca dos temas fundamentais para estes cooperadores, enquanto representantes da autoridade do apóstolo nos lugares para os quais haviam sido enviados. Assim sendo, ao longo das 3 cartas observamos o zelo pela doutrina, o encorajamento na batalha contra os hereges e as heresias por eles pregadas nas igrejas, como também os muito preciosos aconselhamentos sobre o culto, a organização eclesiástica, as orientações quanto à vida cotidiana do rebanho, a fim de preservar sua comunhão no corpo de Cristo. São estes conselhos que fundamentam ou devem fundamentar o modus operandi daqueles que são comissionados a cuidar da Igreja de Cristo em todos os tempos. Capítulo 12.1. Carta a Timóteo. Acerca de Timóteo. Conforme está registrado em Atos 16, 1 ao 2, Timóteo era residente de Listra e talvez fosse mesmo natural deste lugar, de pai grego e mãe e avó judias.
Foi desde cedo ensinado nas Sagradas Escrituras. A segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 14. Seu caminho cruzou com o do apóstolo por ocasião da primeira viagem missionária deste, que passando pela cidade tomou conhecimento dele e tornou-se seu mentor, como Barnabé foi seu mentor anteriormente. E não apenas isso, mas após tê-lo circuncidado por causa dos judeus que sabiam ser ele filho de mãe judia e pai grego, levou-o como cooperador em suas viagens missionárias, conforme nos é informado, em Atos 16, 1 ao 3. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Foi este o início do ministério deste que veio a ser o braço direito do apóstolo Paulo, e a quem o mesmo endereçara também a sua última epístola, onde deixa transparecer toda a sua frágil situação, suas necessidades e a gélida sensação da proximidade da morte, a qual não o assusta, mas o faz desejar ter em companhia este caro amigo. Capítulo 12.2. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Escrita da Macedônia entre 62 e 65 d.C. A questão acerca da data da composição desta epístola é de difícil resolução e podemos apenas apontar datas aproximadas para as mesmas, conforme as obras de Paul Lawrence e as notas introdutórias de John MacArthur à primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta obra foi escrita entre os anos de 62 e 65 d.C., mas os críticos apontam ainda outro problema, que diz respeito ao fato de que os locais mencionados nas epístolas ditas pastorais não serem descritos nas narrativas do Dr. Lucas em Atos, acerca dos itinerários de suas viagens missionárias. Em resposta a este aparente problema, que para alguns teólogos liberais evidenciam não ter sido Paulo o autor original das epístolas pastorais, mas sim um piedoso discípulo, que teria escrito tais epístolas valendo-se de sua autoridade, mas tal hipótese é completamente descartada pelos estudiosos que mencionamos, bem como por outros teólogos contemporâneos que, da mesma forma que a Igreja da Antiguidade, não duvidam da autoria paulina destas epístolas, bem como das demais que compõem esta parte do cânon.